A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ter um lugar secreto para orarmos. A Bíblia diz que devemos buscar no secreto para que Deus nos recompense publicamente. Mas esse secreto não significa um lugar onde ninguém saiba onde estamos, mas um local reservado, um local que vamos dedicar um tempo a sós com Deus. Porque Paulo diz para nós no capítulo 4, versos 6 e 7 de Filipenses, que por meio das orações, a paz de Deus enche os nossos corações. A oração, ela cumpre um papel de tirar de nós a ansiedade, o estresse, os temores, as aflições. Tiago diz: tem alguém entre vocês aflito? Ore. Então a oração tira a aflição do nosso coração, porque nós estamos entregando ao Senhor, e quando nós entregamos algo a Ele, devemos confiar que Ele está assumindo a responsabilidade das coisas que nós necessitamos. Então, por isso, nós precisamos sim de ter um tempo a sós com Deus. Olha o que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Então, como era de costume, Jesus subiu o Monte das Oliveiras para orar, e também ensinou aos seus discípulos que eles deveriam orar para não serem tentados ou não caírem em tentação. Então, olha como a oração é importante para que o nosso coração se mantenha firme na palavra do Senhor, firme nos propósitos dele, para que a nossa carne, Pedro diz que a nossa carne faz guerra contra a nossa mente, contra a nossa alma. Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos são bombardeados pelos prazeres da nossa carne. E é através da oração que nós mortificamos, permitimos ao Espírito Santo mortificar as obras da carne. Porque Paulo vai dizer no capítulo 8 aos Romanos que se nós vivermos segundo a carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito de Deus nós mortificarmos as obras do corpo, então nós viveremos. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, por meio da oração, nós permitimos que o Espírito Santo faça a obra dele na nossa alma, no nosso coração. Quando nós dedicamos tempo ali, entregando ao Senhor aquilo que nós necessitamos, e nós permitimos, cremos que o Espírito de Deus habita em nós e que Ele está conosco para fazer morrer essas preocupações, as ansiedades, as aflições, os medos. Então o Espírito de Deus vai removendo a culpa, a condenação, e aí nós nos sentimos novamente revigorados, fortalecidos, cheios de paz, de alegria para caminharmos com o Senhor. Então, como era de costume, Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. Olha como ele tinha o costume de orar. Também diz mais a palavra: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A Bíblia está dizendo que Daniel, ao saber do decreto do rei que condenaria a cova dos leões aquele que orasse
ou adorasse outro Deus, algum Deus que não fosse o rei Medo-Persa. Ao saber desse decreto, Daniel pôs-se a orar 3 vezes ao dia. E a Bíblia está dizendo que ele tinha o costume de fazer essas orações. Então, assim como Jesus era acostumado a subir o Monte das Oliveiras para orar, Daniel também tinha o costume de orar a Deus em seu quarto, no secreto, para saber, para conhecer a vontade do seu Deus. E também para que o favor de Deus alcançasse a vida de Daniel e o seu povo. Por isso nós não podemos banalizar, desconsiderar a seriedade, a importância da oração em nossas vidas. Também a Bíblia diz em Atos o seguinte: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Aqui nós vamos ver aquela famosa história, conhecida história do aleijado que pedia esmolas na porta do templo. E Pedro, dizendo para ele: nem ouro nem prata tenho para te dar, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele milagre extraordinário, o homem que já tinha 40 anos de idade, nunca havia andado, foi curado ali pela fé no nome de Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui que Pedro estava indo para o templo às 3 horas da tarde para orar. Então era também dos apóstolos o costume de orar, de separar um tempo, um local para oração. Isso não quer dizer que esse local deve ser tão rígido que não possa ser mudado. Não, não é isso. Na verdade, que nós precisamos de um lugar e de um momento, de uma hora para nós orarmos. Isso pode ser o nosso quarto, pode ser a sala da nossa casa, pode ser um local separado no nosso trabalho, quando temos um tempo ali de folga, então nós podemos parar para orar. Seja qual for esse local, precisamos desse tempo, desse momento reservado para falarmos com Deus. Também a Bíblia diz em Atos 10, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Aqui é a história da conversão de Cornélio, muito conhecida também. E a Bíblia está dizendo que Pedro, esperando a hora da refeição, ele subiu ao terraço para orar. Olha bem como nós precisamos ir para algum lugar separado para orarmos. Também Atos 16 diz: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Conhecemos também bem essa história da mulher que ganhava dinheiro para os seus senhores através de um espírito de adivinhação. E Paulo expulsou aquele espírito e a mulher ficou liberta. Ela não conseguiu mais adivinhar coisa alguma. Mas aqui também nesse texto nós vemos que Paulo e os irmãos que estavam com ele estavam à procura de um local onde eles pudessem orar. Então eles estavam em busca de um local para oração. Olha como a Bíblia nos ensina a importância de buscarmos um lugar para orarmos. E por isso é importante que as igrejas, elas tenham esses momentos também como parte da sua programação.
um tempo, um dia específico de oração, porque muitas vezes os irmãos não conseguem em casa separar um tempo para orar. E quando a igreja tem esse momento, esse dia, esse horário reservado, os irmãos podem estar indo até a igreja para ficarem a sós com Deus ali, num cantinho de joelhos, orando a Deus. E também, é claro, a oração em conjunto, como congregação. Assim nós começamos a estabelecer um costume em nossas vidas de orarmos, porque se assim nós não fizermos, a nossa alma não terá paz, não terá alegria do Espírito, nós não conseguiremos vencer as tentações, como Jesus disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Muitas vezes temos buscado a alegria, a paz, a satisfação da nossa mente, da nossa alma, pelos entretenimentos que o mundo oferece, por meio de filmes, de séries, de redes sociais, que na verdade não podem trazer a alegria e a paz que nós precisamos, mas é por meio da oração que o Espírito Santo tira o peso, tira a carga, tira a culpa, tira a tristeza, os medos, as ansiedades, por meio da comunhão com o Espírito Santo, que ele nos conduz também à vontade dele. O Espírito de Deus quer ter esse relacionamento, porque quando nós oramos, nós não só falamos, mas nós também recebemos, ouvimos o Espírito de Deus quando ele trabalha em nossos corações. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.